Excelente tarde a todos e a todas. Hoje, domingo, dia 22 de setembro de 2024. Estamos iniciando a lição, a reunião de número 198, reunião dominical dos estudos sobre filosofia Rosa Cruz. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, a evolução da Terra, especificamente separação do sexo. Iniciamos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Ao contrário da ideia geralmente aceita, o ego é bissexual. Se o ego fosse assexual, o corpo seria necessariamente assexual também, por ser o símbolo externo do espírito interno. Nos mundos internos, o ego manifesta os sexos diferentemente, como duas qualidades distintas, vontade e imaginação. A vontade é a força masculina, aliada às forças solares. A imaginação é o poder feminino, sempre unido às forças lunares. Isto explica o predomínio da imaginação na mulher e o poder especial que a lua exerce sobre o organismo feminino. Quando, na época hiperbórea, a matéria que depois formou a Terra e a Lua fazia ainda parte do Sol, o corpo do ser humano nascente era plástico. As forças da parte que permaneceu como o Sol e da parte que agora constitui a Lua agiam facilmente em todos os corpos. O ser humano era hermafrodita, capaz de exteriorizar de si outro ser sem intervenção de qualquer outro. Separada a Terra do Sol e, pouco depois, arrojada à Lua, as forças dos dois luminares não encontraram modo de se expressar como anteriormente. Alguns corpos se tornaram melhores, condutores de uma força, e outros de outras. E hoje vamos falar sobre 3 terminologias específicas desse texto. O primeiro, sexo, hermafrodita e forças do Sol e da Lua. Iniciando pelo sexo. Sempre foi assim, todos os outros períodos e épocas, nós sempre fomos separados em dualidades, em positivos e negativos, em homem e mulher. O que vocês acham? Não, nós éramos bissexuais. Isso. Houve um período que nós éramos seres assexuados, não éramos divididos em polos, nem homens e nem mulheres. Eu quero convidar vocês para nós fazermos algo diferente. Ao invés de nós já irmos direto para onde se foi feita essa separação, nós íamos retirando as opções que a gente tem absoluta certeza de que não foi feito. E se a gente pegar aqui o esquema de evolução, nós podemos dizer com absoluta certeza de que a separação do sexo não aconteceu. Nem em Vulcano, nem em Vênus e nem em Júpiter. Por quê? Porque nós já estamos aqui hoje, simples, resolvido. Passando desse pressuposto, restam 4 períodos para que nós possamos entender e discutir em qual desses períodos aconteceu a separação do sexo. Quando nós temos aqui o primeiro período de Vulcano, onde nós éramos inconscientes, correspondente ao trânsito sem sono, período de Saturno. Muito obrigado, Ângela. Você adiantou bastante. Eu adiantei apenas alguns períodos, quase imperceptível. No período de Saturno, onde a região mais densa era a região do pensamento concreto. Nesse período, nós podemos dizer que não aconteceu a separação do sexo. Se passarmos um pouquinho mais adiante, para o solar, onde nós éramos inconscientes e tínhamos nós tínhamos uma inconsciência correspondente ao sono sem sonho, análogos aos vegetais, onde o nosso mundo mais denso era o mundo do desejo. Nós também podemos excluir essa opção. Passando mais adiante para o período lunar, onde nossa consciência era pictória, correspondente ao sono com sonho,
também podemos, tendo a região mais densa como a região etérica, também podemos excluí-la. Restando assim, quando nós nos tornamos conscientes, tivemos uma consciência de vigília objetiva no período terrestre, onde a região mais densa foi a região química do mundo físico. Então foi exatamente aqui que aconteceu. Quando nós falamos da região química, quando nós falamos do período terrestre, nós também temos que pensar que ele é dividido aí, que até onde nós estamos atualmente, nós temos 4 globos aí para poder falar sobre. Dentro desses 4, o primeiro, o globo A, nós temos a região do pensamento concreto, que pode ter acontecido a separação do sexo, só que não. E aí nós vamos passar para o globo B, onde nós estamos localizados no mundo do desejo, onde também não aconteceu a separação do sexo. Para o globo C, onde a região mais densa ali é a região etérica, também não aconteceu, restando assim, sem margem de dúvida, a região química, o globo D. Agora a pergunta que não quer calar: por que é que a separação do sexo aconteceu exatamente no globo D? Por que não aconteceu nenhuma dessas opções mencionadas, a questão da reprodução? Nada mais do que prover isso. Isso não aconteceu antes em nenhum dos globos, em nenhum dos períodos. Por quê? Só houve a necessidade de termos corpos densos no globo D, da região química. Antes, não houvera necessidade. Então, só por esse motivo não havia o sistema que nós conhecemos hoje como reprodução. Não necessitava no período de Saturno, nem no solar, nem no lunar. Única e exclusivamente no globo D do período terrestre, onde a nossa região mais densa também especificamente é a química. Quando éramos... Não foi, também importantíssimo falar que não foi em qualquer momento da região D. Tá? Não foi... Entramos no globo D e aí já aconteceu a separação do sexo. Isso ocorreu em termos específicos. Foi quando foi para dar início a essa separação sexual, nós entramos nas chamadas épocas. E nessa época, nós aproximávamos de lugares onde nós não podíamos, e nós não suportávamos o calor. E aí o que acontecia com o nosso corpo denso? Desaparecia. Então existiria, a todo momento nós estávamos fazendo arte. Aproximava demais e aí sumia, simples assim. Mas é importantíssimo também nós falarmos sobre, quando falamos sobre época, o que quer dizer época. Nós precisamos deixar isso também muito bem especificado para quem está em casa, que as épocas foram criadas na 4ª revolução, por isso que eu falei que não foi em qualquer momento do globo D, foi especificamente na 4ª revolução do período terrestre, para nos ajudar, e ela foi criada também, a época foi criada para nos ajudar a atravessar a parte mais densa em matéria de todo o esquema de evolução, que para nós foi aqui a região química. E qual que é o grande objetivo da época? Né? Qual que é o grande mote? E aí, se você parar para analisar, devido à nossa lei de espirais dentro de espirais, um novo passo nunca pode ser dado antes que seja recapitulado todos os passos anteriores. Então, o objetivo das épocas, a primeira, chamada de época polar, foi fazer uma recapitulação do período de Saturno. Quando entramos na segunda época, chamada de hiperbórea, foi fazer uma recapitulação do período solar. Quando entramos na terceira época, chamada de lemúrica, foi uma recapitulação do período lunar. E, em seguida, tivemos uma recapitulação da época Atlântica. E cada uma dessas épocas também são representadas por um elemento. Então, no caso da época polar, o fogo. Por isso que aconteceu o que com a gente? Abduzir. Muito rápido. Pelo fogo. A hiperbórea pelo ar. A lemúrica pela água e a Atlântica pela terra. Agora, resta-nos discutir para entendermos melhor como era o sistema de propagação de cada época, partindo do pressuposto que nós estamos aqui na atual época área. O sistema de reprodução do corpo denso se iniciou na época polar, onde os nossos corpos eram imensos e saciformes, e a reprodução era sexuada,
feita por uma chamada biparticipação. Aquelas imensas criaturas saciformes, aquelas imensas e saciformes criaturas dividiam-se ao meio, de modo muito semelhante à divisão das células por siciparidade. Porém, as proporções permeavam o tamanho da proporção original. Então, por exemplo, se ela tivesse 100 metros e ela se dividisse ao meio, ela ficava com 50-50. Certo? Eu imagino que seria mais ou menos como hoje a gente dividir uma pedra ao meio. Ela não vai aumentar de tamanho. Não é igual um chiclete, que você cortar pelo meio e dar uma esticadinha, ele fica do tamanho do outro. Faz todo sentido. Só que não era uma densidade tão forte quanto a pedra. Era meio gelatina. Hoje nós temos bactérias que se reproduzem dessa maneira. Exato. O que comprova essa escada evolutiva, né? Exato. É mais para saciar a nossa mente concreta com um exemplo simples. É pegar um tijolo, repartir ao meio e cada um ter uma finalidade na construção, por exemplo, de uma casa. Você leva um para construir o banheiro e o outro para construir o quarto. De um você fez dois. Eu faço uma pergunta. Primeiro ali, ó, célula mãe. Reparte em duas células filhas, que é 50% da primeira. Aí reparte a outra, é 25%. Aí reparte a outra, é 12,5%. Aí reparte a outra, é 7,5%. Aí reparte a outra... Aí vira areia. A pedra que vai se dividindo. Vai esfarelando. Onde está o pulo do gato? Boa pergunta. Porque se fizer isso, vai chegar a certa hora e vai virar 2 grãos de areia. Eu não quero ser 2 grãos de areia, eu quero ser essa mesma. Como que eu faço para voltar? E aí? Se encostava perto do fogo. É assim. É igual. Tem uma bactéria, esqueci o nome dela. Tem uma bactéria que ela faz isso hoje. Tá? Ela se reproduz dessa maneira, só que as duas partes, ela é exatamente o tamanho da parte anterior. Que é assim que a gente fazia. Da parte anterior. Só que não crescia. Mas era igual. Então, se a célula mãe tinha 100, as células filhas têm 100 e 100. Ela não crescia. A neta tem 100 e 100, a bisneta 100 e 100, a trineta 100 e 100, a tataraneta 100 e 100, e assim vai 100 e 100. Ela mantinha o mesmo tamanho. Entendi, porque realmente, senão ela ia se dividindo até chegar em um ponto em que... Virar um grão de areia. Aí eu não queria não. É que seríamos nós hoje. Então essa é a popular. A grande sacada. A sacada é essa. Então, fazendo essa correção, então ela não dividia de 100 para 50, ela dividia de 100 para 100. Era quase uma réplica perfeita ali do que era um Ctrl-C e Ctrl-V. Como fazendo para hoje. Os órgãos que existiam na época do corpo denso eram extremamente simples, essa divisão é simples. Igual a mela. Se você olhar hoje uma bactéria, que eu falei, se vocês olharem na internet, vocês vão ver que ela faz exatamente isso. Por isso que era difícil ser dizimada, né? Porque ela faz isso, faz isso. Não para nunca. Você não consegue acabar. Por isso que as bactérias são fantásticas na biologia, né? A bactéria é uma coisa do bem e do mal, né? Total. Né? E do bem e do mal. Como... E muitas, né? São milhões e milhões. Mas por quê? Por causa do jeito de reprodução. Imagina se nós reproduzíssemos hoje desse jeito. Nossa. Nós estamos aí com alguns bilhões, eu estaria aqui com alguns 4 quilhões de pessoas na Terra. Para mais. Para mais. Então, partindo aqui para a próxima etapa, a palavra traduzida como costela na história de Adão frequentemente é mal compreendida. Quando a gente olha a palavra hebraica, sela, que foi traduzida como costela, é na verdade o significado de lado. Quando lida de outra forma, isso muda completamente o entendimento dessa narrativa. Porque não se trata de uma simples parte física do corpo de Adão, mas sim de algo mais profundo, algo simbólico. Ao dizer que Eva foi criada a partir do lado de Adão, a ideia é que ela não foi feita de um pedaço pequeno ou isolado, o que acabou de comprovar o que a gente acabou de falar. Ou isolado. Ela foi feita da metade do ser original. Isso reflete a noção de que o ser humano, no início, era uma entidade única, e a criação da mulher foi, na verdade, uma separação dessa unidade em duas polaridades. Ou seja, não é que o homem era homem antes da Eva, é que o homem antes da Eva
era um ser bissexual, não era homem, era ser bissexual. Entendeu? Então, essa figura pejorativa é fruto do machismo que é histórico na humanidade e que, logicamente, contamina esse tipo de conceito. Total. Porque não é que tirou um pedaço do homem, não, tirou um pedaço do ser humano, que era bissexual. E aí fez a polarização. Exatamente. Simples assim. Mas antes, não é que o homem... então o homem era bissexual? Não era o homem, era o ser humano bissexual. Até porque partindo que ele é Existia bissexual, não tem homem e mulher. Existe homem. Mas isso é legal nós trazermos, porque mostra o quão um ajuste, uma pequena distorção. A orientação, é importante falar isso, a orientação fonética, de quando você vai designar uma pessoa, estou corrigindo isso, né? Em português está corrigido, em inglês está corrigido. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver. Falar ser humano, não falar homem. Sabe? O homem, então, tem muitos lugares que você vê homem, falando homem mesmo, entendeu? Mas não é para falar mais, justamente para tentar reduzir o mínimo possível o machismo, entendeu? Porque tem muita gente que pega esse tipo de coisa e fala, então é o homem, não é a mulher, não, é o ser humano. O homem é primordial, o homem está ser humano. Isso está sendo corrigido em vários livros, em várias publicações, inclusive publicações atuais. Não existe mais, não põe mais o nome de homem, põe de ser humano. E quando é original e põe de homem, eles colocam no início do livro, assim, o termo usado como homem, né, significa ser humano e é uma coisa da época. Sabe que negócio da época? É uma coisa da palavra da época, mas é ser humano. Então eles corrigem isso lá no início do capítulo. Total, até porque, academicamente, toda hora que vai se referir ao ser humano, nunca se escreve ser humano, sempre se escreve homem. Homem, então, já dentro do... E é equivocado isso. Até tentaram falar assim, não, mas veja bem, quando se fala homem, está se falando no sentido antropológico. Exato. Isso. Aí os entendidos da língua falaram assim, então acaba com esse negócio antropológico, passa a ser humano. Mais simples. Mais simples do que falar homem, entre parênteses, sentido antropológico. Homem, entre parênteses, sentido antropológico. Pô, então põe ser humano. Põe ser humano e resolve a situação. Porque fica mais correto também. Não dá uma... Acho que quando utiliza muito o termo homem dá uma elevação. Gente, não adianta. É machismo enrustido. É machismo. Infelizmente é machismo. Não tem desculpa. Então hoje, se invertêssemos Adão sair da costela da Eva, ou Eva sair da costela do Adão, não mudaria nada, porque ambos eram seres humanos. Simples assim. Resumindo a ópera. Pelo que você explicou anteriormente da divisão. Quem saiu primeiro? Essa é a grande pergunta, né? É que as pinturas, quando você vê, as pinturas que eu li uma vez, eles faziam desse jeito aqui, porque senão o censor lá, o editor não deixava. É a mesma coisa. Por que Deus tem que ser um homem velho e barbudo? Porque se fizesse qualquer outra figura, o cara ia ser queimado. Total. Ou queimado, ou as pinturas dele não ser vendidas. Muitos foram queimados por muito menos, quiçá por mudar a imagem de Deus. Então, quanto a isso... E a igreja patrocinava muitos artistas, né? Sim, e o governo também, o reis também. Então, Adão representa a humanidade da época polar bissexual. Exato. Isso. Exato. E isso se encaixa no que nós chamamos da época, como o Alan bem disse, época polar. Adão, nesse contexto, não é apenas um homem, mas sim a representação dessa fase inicial da evolução humana. Tanto é que na linguagem original o nome é ADM. Isso, ADM. Quando você pega aquelas letras e transforma em números, dá 9, que é a humanidade. Então, o nome já existe. Aí o pessoal põe Adão porque o machismo tem que botar o nome de um homem. Sim. Aí o Adão estava mais perto. Não pode ser a dona. Pode ser a dona. Tira uma letrinha. Tira uma letrinha e fica tudo certo. É gozado que A é designador feminino, né? Exato. Também. Tudo. Isso aqui dá uma lição, né? Nossa, isso aqui dá uma lição. Só os termos da Bíblia dá uma boa palestra. Dá. E como? E nessa época os seres humanos ainda não estavam em um estado mais espiritualizado. Nessa época os seres humanos ainda estavam em um estado mais espiritualizado, menos materializado do que nós somos agora, com toda certeza. É como se nós estivéssemos falando de uma humanidade em seus primórdios, muito mais conectada com a sua essência espiritual.
Então, quando falamos de costela de Adão, o que realmente estamos dizendo é que naquele ponto da evolução houve uma separação. Ficou claro, né? Perfeito. Acho que... E o sistema de propagação atualmente, como o Carlos bem colocou aqui, hoje de algumas bactérias de crescimento restrito e de algumas algas unilaterais. Unicelulares. Unilateral. Falando A gente falou de muito dividir, exato. Verdade. Unicelulares. Após a divisão, permaneciam aproximadamente do mesmo tamanho. Então, fazendo aqui uma recapitulação, já que nós não podemos passar para outra parte sem fazer uma recapitulação do anterior, então segue como em cima e embaixo. O sistema de propagação da época polar era por cisciparidade e não cresciam, permaneciam do mesmo tamanho. Perfeito? Certo. E a época polar é uma recapitulação do período de Saturno. Partindo para a próxima, chamada de época hiperbórea, os nossos corpos eram transparentes, com luminosidade e plásticos, com formação predominantemente gasosa. A imagem foi o mais próximo que eu consegui encontrar. Você tem que lembrar o seguinte, tanto a época polar, hiperbórea, lemúria, recapitulante área, Não o tá corpo bonito, denso assim. era formado de material da região química. Não podia ser sólido, líquido ou gás. Aí, obviamente, um sólido na hiperbórea e na polar não dava nem cheiro. Não sobrevivia. Nem sobrevivia, né? Entendeu? Então é gasosa. Perfeito. Então a imagem foi a mais próxima do gasoso, tá? A época hiperbórea é a segunda dessas grandes fases. Segundo Max Endel, cada uma delas marca um estágio de desenvolvimento específico de nós, seres humanos. Nessa época, os seres humanos não eram como os que conhecemos hoje. Eles estavam em um estado muito mais sutil, sem densidade corporal atual, como disse agora bem o Carlos, e viviam em uma terra ainda em processo de solidificação, que tornava realmente impossível ter qualquer corpo denso, qualquer corpo físico. Nessa época, o ser humano já havia recebido o corpo vital, que é um dos veículos de sua existência, responsável pela vitalidade e o crescimento. O ser humano dessa época hiperbórea era hermafrodita, ou seja, possuía tanto características masculinas quanto femininas, em um único corpo. A reprodução não envolve o processo que conhecemos hoje, mas sim uma forma de autofecundação, onde a união de opostos ainda não era necessária. Nessa época, o corpo denso era permeado pelo corpo vital, mas até então o nosso corpo denso não tinha a constituição de hoje com sólidos, líquidos e gases, e muito menos a densidade e solidez atuais. Nessa época, o corpo se tornou ativo, constituído de éter, especialmente de éter químico e éter de vida, e parcelas mínimas, pequenas, de éter luminoso e refletor. Éramos estacionários como uma planta, não fazíamos nenhum esforço, nem nos empenhávamos nisso. Por isso se diz que passamos pelo estado vegetal. Não éramos exatamente uma planta, mas éramos semelhantes, análogos a ela. Na época hiperbórea, o nosso corpo denso era um enorme saco gasoso flutuante sobre as porções que hoje chamamos de terra. Ainda bem que a gente flutuava, né? Pois é. Tinha que ser. E nós também, a forma de você se reproduzir também era por cisparidade. Mas aqui era um pouquinho diferente do que a época polar, porque essas metades cresciam até de... Aí dividia por metade mesmo, era 100, dividia por 50, aí os 50 crescia. Batia 100, quando batia 100, dividia de novo, e essa matemática continuava. Aí que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que crescia? Porque senão a gente caía naquela armadilha que nós falamos da primeira da época polar. Não, sim, mas É se dividindo. tudo bem, senão é. Exatamente. Imagina, se dividir sem crescer, aí virava Eu já sei a resposta, mas vou segurar. Mas já Porque sei. tinha o corpo vital. Porque tinha corpo vital. Aí tem uma outra segunda pergunta. Bora. Segunda pergunta. Uma planta tem corpo denso e corpo vital. Certo? Hoje. Certo. E a planta, ela cresce e cresce.
Sim. certo? Sim. Por que aí não cresce? Por que não cresce? Por que limita? Por que limita? Boa pergunta. Por exemplo, você tem uma planta chamada sequoia, que é aquela árvore, ela tem, né, bilhões de anos e uma altura que... Aqui no Brasil mesmo tem as castanheiras, né, seringueiras, baobás, são tudo gigantes. Por quê? Porque ela tem corpo denso, corpo vital, ela cresce indefinidamente. Por que aqui não cresce indefinidamente? Por que nós não crescemos indefinidamente aí, nessa época hiperbórea? Qual o motivo que fazia a gente não crescer indefinidamente? Que limitava, né? É o que limitava. Tínhamos o corpo vital. Como é que era o ambiente que a gente vivia na época hiperbórea? Era um ambiente Temperado. Era um ambiente de calmaria, tinha prados, montanhas, um ventinho assim, como é que era? Longe disso. Como é que era? Foi caótico. Foi no finalzinho da época hiperbórea que a Terra foi expelida. Então imagina o caos, que tava bagunça total. Vulcões, cataclismas, erupções, ou seja, não dava tempo de crescer. Era passado machado antes. Antes. Concorda? Então o que limitava era o ambiente inóspito que está de fora. Eu achei que era alguma coisa na parte etérica. Ambiente inóspito. Mas o ambiente... Eu acho que a gente deve até crescer, só que a gente, não Se foi. chegasse no Então, o 100, ambiente da época né? hiperbórea era praticamente igual ao da lemúrica? Não, era igual a lemúrica, só que a composição era diferente, porque lembra, na hiperbórea, só no final da hiperbórea Costa, que né? nós partamos para a Terra, nós estávamos no Sol ainda. Sol, né? Então, por exemplo, na lemúrica já existia pedaço de crostas formando Sim. sólidos. Na hiperbórea não, só tinha Nem gasosa isso. e pouco líquido, entendeu? Bom, mas não pode Mas fazer corpo pode em ter casa. certeza, a gente até tentava crescer, certo? Mas aí via um terremoto, via um cataclisma, um vulcãozinho, uma lavareda xixi. Passava muito próximo de alguma coisinha. Tchau, nem percebi. Tinha que ser metade da outra. Ainda mais a gente era saco, né? Como você falou, nós éramos sacos gasosos, que não se movia. Fascina. Não tinha... Terremoto parecia lá, bufo engolia. Mas tinha que gerar muito corpo, né? Lógico, mas esse é o que Montão, mais. fabular, apagou. Mas, Assim Magali, como, as bactérias fazem o que hoje? assim como os próprios insetos. Nós estamos aqui conversando, dentro de você e dentro de mim, tem milhões de bactérias que se reproduzindo, boas e ruins, boas e ruins. E a humanidade é representada biblicamente na época hiperbórea por Caim, que é o agricultor. Um corpo vital foi acrescentado ao ser humano em evolução, que ficou no estado semelhante às plantas atuais, com a consciência de sonos sem sonhos. Alimentava-se de plantas e havia uma única linguagem. A reprodução do ser humano, nessa época, era bem diferente da de hoje. O ser humano era hermafrodita e os planetas atuais foram arrojados do Sol no final dessa época. Como é que a gente se alimentava? A gente tinha boca? Não. Como a gente se alimentava? Semelhantemente às plantas hoje? Ele tá Não, grudadinho, porque não não tá? tinha a crosta. É um pouquinho, é por osmose. Por osmose, que nem as bactérias O hoje. que é osmose? Osmose é o seguinte, eu tenho bastante arroz aqui, aí dentro de mim não tem arroz nenhum. Aí equilibra a quantidade de arroz de fora para dentro. Isso é osmose. Como um fio de eletricidade. Osmose é isso, é um equilíbrio do externo com o interno, entendeu? Da matéria que eu preciso. Chama osmose isso. Então a alimentação era feita por osmose. Não tinha boca. O seu Não rim existia é boca, osmose. não existia boca, não existia sistema digestivo, excreção também, não tinha cocô, não tinha xixi. Era osmose. Entendeu? Toda vez que eu reproduzia, aquele ser esquisito lá, né, naquele ambiente, Se alimentava. ele se tornava com um nível de nutrição igual ao seu exterior. Osmose. E o sistema de propagação, atualmente, das bactérias, algas, protozoários, Ameba, por exemplo. ameba, fungos e vermes. Alguns, principalmente um Nós já fomos uma ameba, já fomos o verme, já fomos. Pode não parecer, Pode não parecer. mas Você não vai acreditar que Uma isso é merda, se eu te Mano. contar, você não acredita. Mas Pode acreditar. pode acreditar. E fazendo mais uma recapitulação do sistema de propagação, aqui na época hiperbórea, a recapitulação do período solar, a propagação também era por sensibilidade e cresciam, diferente da polar, que não crescia.
Então isso é um detalhe muito sutil, mas acho que de extremíssima importância, até para você poder fazer a diferenciação das duas épocas, porque os dois, essa similaridade é muito parecido. É tanto cis que fica muito cis. Então aí você já pega esse detalhe e já consegue medir. Um crescia e o outro não O crescia. legal que você colocou aí, que se a pessoa quiser ter uma ideia do que era, é só buscar as bactérias de hoje, tanto a polar como a hiperbórea. Exato. E aí você consegue fazer... Tem uma ideia, né? E aí nós vamos para a época lemúrica. Lagartão. Na época lemúrica, o ser humano ainda estava em uma forma de existência mais rudimentar, semelhante à dos animais, tanto no nível físico quanto no espiritual. Naquele tempo, as escolas de iniciação tinham o propósito de ensinar a evolução do corpo físico. Olha que legal. Hoje, as escolas de iniciação ensinam o quê? A parte espiritual. Isso se dava porque o ser humano estava em estágio de desenvolvimento, onde o seu corpo estava sendo moldado para se tornar um veículo mais adequado para abrigar a consciência que viria nas épocas seguintes. É como se nesse período nós estivéssemos passando por uma iniciação no corpo, aprendendo a nos adaptar ao mundo material. E na época lemúrica, biblicamente, nós somos representados aí, né, nesse contexto por Abel, que é descrito na Bíblia como pastor, que representa simbolicamente essa era. Uma referência do fato de Abel ser pastor está associada à forma como a humanidade vivia nessa fase, em um estado de maior dependência da natureza e dos animais, já que o ser humano se alimentava também de leite e vivia de maneira simples, quase como um pastor. Portanto, o simbolismo de Abel como pastor da época lemúrica não é apenas uma referência ao cuidado com animais, mas sim uma representação de um estágio de evolução humana onde éramos análogos aos animais, vivendo em harmonia com a natureza, começando a desenvolver as primeiras capacidades de criação. Então, você já vê como foi interessante na época lemúrica. Lembra que nós já estávamos na Terra. Sim. Né? E a composição da crosta é diferente da hiperbórea, porque no caso da lemúrica, a crosta da Terra estava se formando. Tinha vulcões, tinha cataclismas, mas tinha pedaços da Terra sólidos, que é onde nós ficávamos. Sim. Né? Na lemúrica também foi onde nós começamos a ficar ereto, justamente para pular a crosta, para não tentar reduzir a quantidade de vezes de mortalidade. Exatamente. Exatamente. Então, nós fomos eretos, né? E e na lemúrica a gente caminhava por saltos. Meio canguruzão. Meio canguruzão. Agora, uma coisa muito interessante a gente colocar aqui. Qual era a cor predominante do nosso corpo denso na época lemúrica? Amarelo, vermelho, azul, dourado, marrom, preto, petróleo, pretão, azulão. Que cor que era? Cor da terra? Não. Essa é uma boa pergunta. Qual era a cor do corpo denso da época lemúrica? Qual é a cor que mais retém calor? Vermelho? Preto. Não, preto? Qual é a cor que mais reflete o calor? Reflete o branco. Vermelho? Branco. Oh, meu Deus! Branco. Vai ter vermelho aí? É o branco. O que retém é o preto. Isso. Nós precisávamos, na época, reter muito calor. Porque Então, nós não éramos Homotérmico? a gente não era homotérmico. Nós lagartamos. A gente chama de lagarta por causa disso. A gente tinha que ter uma compensação, porque a gente não conseguia manter o calor do corpo necessário para tal. Então, a gente tinha que reter aquele calor que vinha para manter o corpo numa situação. Porque senão a pressão levava embora. Até pela diferenciação de temperatura, Exato. nós não conseguimos nem sobreviver. Exato. Na lemúrica nós estávamos começando a construir órgãos internos. A nossa consciência tudo voltada para dentro. Lembra disso? A gente construiu o nosso fígado, o nosso rim, nosso coração, tudo lá dentro, né? Então a gente tinha que ter uma cor escura. Não podia ser preto, pode ser marrom bem escuro, podia ser cinza, mas tinha que ser muito escuro, muito escuro. E como é que as pessoas retratam Abel? Branco. Bem branquinho, com olhos azuis, cabelos cacheados, feito com cabeleireiro. É assim, cara. Completamente irônico. É assim que estão representados Abel. E Abel não era assim, Abel era bem escurão. Não existe a possibilidade dele. E a representação é totalmente dissonante. Com que interessa, até por conta da cor. Olha que interessante. Tá? E na época lemúrica nós começamos
a se alimentar de alimento externo com um canal digestivo extremamente primitivo, mas que já fazia a gente mandar o negócio para dentro. Fantástico. O leite também não era um leite de hoje, tá? Não, é assim, não tinha vaquinha, bezerrinho, ovelhinha, essas coisas não. Tá? Era um alimento, isso. Eram os nutrientes do leite, como é hoje, mas não o leite tirado da vaca. Ninguém, não tinha lemuriano ordenhando vaca lá, ordenhando coisa, não é Se isso. for pensar assim no Neandertal, por exemplo, no tempo moderno, ele veio muito depois dos lemurianos. Bem depois. Então, Nossa. isso aqui nós estamos falando foi muito antes dos Bem- Neandertais Sim, acho que sim. que os cientistas Totalmente, falam. Né? Uhum. Então, que termos Porque de o aparência? Neandertal já tinha período digestivo, período urinário, já tinha todos os outros. Sim. Não era tão negro quanto aqui. Esse aí tinha que ser bem negão, bem negrão mesmo. O negrão que eu falo não é o pejorativo da pessoa negra. Sim, Estou falando em termos de preto, cor. preto. Exato, É, tonalidade. que não existe Sim, preto, não existe homem preto, ser humano preto. Não existe. Se você olhar, é marrom. São Sim, tons de marrom. sim. Você pode ter, mas a pessoa é preta. Não tem como ser preto, gente. Ela é marrom. Marrom escuro, marrom RGB, não sei das quantas, tal. Agora, na lemuriana, não. A pessoa era preto. Porque ela tinha que Era reter bastante necessidade, calor. era Sim, necessário exato. que fosse dessa É. cor para reter esse calor, não morrer por conta da mudança de climas. Aí, quando a Construir os Vendetta da alimentos. Cruz fala, isso é uma coisa muito importante colocar. Quando a Vendetta da Cruz fala que os irmãos e irmãs, hoje, negros, no centro da África, são reminiscentes da época lemúrica, não é por causa da cor. Tem nada a ver com a cor, porque a cor deles não tem nada a ver com o lemuriano. É por causa do quê? A constituição do corpo dele, né? Não dá. Ah? A constituição do Não, a constituição do corpo de um irmão e irmã hoje negro no centro da África é igualzinho a nossa. Mas a coisa biologicamente. Qual a diferença? Por que a Frederica da Cruz chega e fala assim, olha, os nossos irmãos negros lá são reminiscentes da lemurianos, como os nossos irmãos orientais, os nossos irmãos indígenas, são reminiscentes da época atlântica, né? Então, quando fala isso dos nossos irmãos negros do centro da África, são muito poucos hoje, graças a Deus, né? E está acabando. Ele está dizendo justamente o quê? É a pele deles? Não. Olha, tem gente que acha que é a pele. Não é, porque a pele deles, a pele do lemuriano era preta, e nossos irmãos e irmãs é marrom. Por que eles são reminiscentes? Porque os lemurianos tinham nós, lemuriano, né? Nós lá, só lá, agora não tem mais. Tínhamos uma afinidade muito grande por uma coisa. Qual era essa coisa? Voodoo? Não. Não, imagina. Não, é isso, mas qual o nome geral disso? Fenômeno. Ah, fenômeno, sim. Na época Sim, lemúrica sim, nós sim. éramos extremamente Sim. fenomênicos. A gente adorava, porque como a consciência nossa voltada para dentro, qualquer coisa que a gente tentava ver lá fora era, nossa, havia alguma coisa, não sei o que é, mas alguma coisa. Então, fenômeno desconhecido era Usar como característica do lemuriano. impressionabilidade. Usado pelo lemuriano, entendeu? É? Tanto que na Atlante, quando nós começamos a fazer voodoo, magia negra braba, já era reminiscência do lemuriano. O que o lemuriano tinha uma facilidade gigante para fazer isso. Que é os nossos irmãos do Centro da África adoram fazer. Magia negra, voodoo, aí entra vampirismo, aí entra um monte de outras gigantes bem baixas. Então, deixando muito claro, hoje a Rosa Cruz, né? A Rosa Cruz diz que os nossos irmãos do centro da África são uma reminiscência por conta das práticas espirituais, por conta das práticas Dessas práticas. religiosas, utilizando nesse Eles são termo que atrasados. poderia. Exato. Sim, São atrasados. Agora, olha que interessante, foi interessante para a gente conversar, estar falando sobre isso. Na época lemúrica, você vai falar sobre isso, foi uma recapitulação do período lunar, e, portanto, foi agregado na época lemúrica o corpo de desejo, não foi? Certo. Só que olha que interessante, nós, como lemurianos, a gente usava o corpo de desejos de uma maneira santa, ou seja, a gente trabalhava nas 3 regiões superiores. Tanto é que, lembra, a gente criava formas animais, formas de planta, a gente falava palavras, lembra da onomatopeia, né, que a gente ouvia os sons da natureza um dia, né? Então, a gente usava tal, certo? Só que a gente começou a se apaixonar pelas regiões inferiores do mundo do desejo. A gente era competente nisso e começamos a se aproximar disso daqui.
das regiões inferiores. E isso trouxe como reminiscência muito forte a magia negra, o voodoo, o vampirismo, essa questão de você conquistar o outro na base da porrada espiritual, não porrada física. Tipo, traga o seu amor de volta em 30 dias. Exatamente. São reminiscências, são tudo reminiscências. Amarração. Tem algumas fraquinhas, tem umas fortes, tem umas terríveis, mas isso tudo é reminiscência. Esse negócio de ferir o corpo é reminiscência. Ferir o Seria o corpo autoflagelo. Hoje nós temos um outro flagelo que eu até gosto de brincar, que é o contemporâneo, que não é mais tão físico, que é mental. Isso também seria uma reminiscência? Os piercing, as deformações. Tudo é reminiscências. Tudo é reminiscências. Tatuagem. Então, reminiscência a gente traz, sabe? Não é defeito. Não é defeito. Falar, é defeito. Não, é reminiscência. É um vício que você Bateu tem. uma saudade. É um vício que você tem que chegar aqui e sublimar. Se não sublimar um vício, você vai embora. Exatamente. É um vício, como começa o vício de ser guloso, ser glutão, comer pra caramba. É um vício. Entendeu? Não adianta você querer, mas é um vício pior ou maior. É vício. Não existe vício pior e maior. Não tem medida. Existe o vício que você controla e o vício que você não controla. Só. Não tem esse negócio de, mas é pior ter esse vício aqui. Não, é vício. É outra coisa. É outra coisa que a gente tem que acabar com isso, entendeu? Não tem grau de vício. É vício. Não existe grau. Não existe mais ou sou mais ou menos bom. Não, ou você é bom ou você é mal. Não tem mais ou menos. Isso. Não existe esse negócio de mais. É sim, não. Lembra de falar uma vez? Sim. Sim, não existe mais ou menos. Isso. Então, vício é vício. Cara, isso é muito. Acho que principalmente para nós estudantes, não só para nós estudantes, mas um quesito geral, para todos aqueles que buscam despertar aí numa visão, para que a gente nunca tenha aquele lance tipo de, o cara é bebum, eu só sou viciado no tigrinho, então o vício dele eu sou superior a ele. Não, isso é errado. Sabe? Acho que tudo, é vício. Tudo que você não controla, tudo que te controla, tá te dominando. Tá te dominando, vigia e faz a tua parte. E às vezes apontar o dedo também é um vício, né? Sim. Aliás, a coisa mais fácil de fazer é apontar o dedo. Tem 4 para você. Uma analogia que eu gosto é essa que a Angela acabou de falar. Você aponta um, você aponta os outros. Você bota você na mira. Um para outra pessoa e 4 para você. É um jogo de internet que tá um joguinho, acabando com as pessoas. Sim, lembrei. Enfim. Vou deixar. A época lemúrica. Sistema de propagação da época lemúrica era? Opa! Aí... E aí, como é que eles propagavam? Né? E precisa propagar, hein? Porque lá perdia corpo pra caramba. Ela era feita através dos anjos, né? Que orientavam de uma maneira especial. Era feita de forma próxima como é feita dos animais hoje. Não havia um estímulo interno no sentido como nós temos hoje, de possessão, de desejo. Então era feito na época certa, de acordo com os astros, e nós éramos direcionados. Era feito assim, ó, a gente veja bem, não existia astrologia na época, certo? Não existia astrologia, mas existia a lei de semelhança e a lei de harmonia, tá? Por quê? Porque quando a gente já nascia de pais, né? Como a relação era sexuada, o corpo denso nosso, hoje o corpo denso nosso tem, para uma pessoa comum, tem 99% do pai e da mãe, certo? Para um iniciado já está chegando nos 50%, certo? Mas para 99% do pai e da mãe. Então na época lemúrica já tinha que ter tido isso, né? Porque a epigênese lá era muito rala nesse negócio. Então, o que eu digo epigênese? A coisa original era muito rala, muito insípida, por causa da questão de a gente ainda não ter a mente, só o corpo e desejos. Então, o que acontecia? Primeiro a gente via a força sexual criadora como uma coisa divina, a começo de conversa. Sim. Então, isso eliminava toda e qualquer tentativa de gastar pelo abuso ou por gratificação dos sentidos. Ponto. Então, como é que os anjos faziam? Os planetas e a Terra, né, já existia os planetas, já existia o Sol, né, já existia a Lua. Lembra disso? Lemúrica. Sim. Então, todo o sistema planetário já existia. Então, as influências astrais já eram uma coisa que deveria ser utilizada. Só que, como nós não tínhamos mente ainda, então a influência astral dos nossos corpos para fazer a nossa vida ser X ou Y não existia ainda. Mas existia o quê? Os momentos propícios para a procriação, certo? Sim. Que eram em cima de latitudes e longitudes.
Então, na época de latitudes onde você estava, é outra coisa, você populava a Terra. Você populava a Terra, porque você caminhava, tudo bem que você pulava assim, mas não ficava todo mundo juntinho no mesmo lugar lá, não, era populado pela Terra, entendeu? Como nós hoje somos extremamente curiosos, né, nós éramos mais curiosos ainda, certo? Então, por exemplo, escutava lá o som de uma floresta, escutava o som de uma... A gente queria se aproximar para até entender direito aquilo lá. Então, a gente tinha movimentações muito, muito grandes ali, né? Sem se preocupar se podia ou não podia. Por isso que a gente corria bastante. Então, nessa época em que na latitude e longitude X, a influência astral era propícia a uma procriação, porque a procriação tinha que ser eficaz em 100%, não tinha aquela de, nasceu morto, é cesariana, putz, agora não podia ter esse tipo de coisa, não existia esse tipo, possibilidade desse tipo de coisa, certo? Então os anjos conduziam. Aí como é que os anjos conduziam a gente? Porque a gente tinha uma visão espiritual, lembra? A gente era espiritualizado ainda na época. A gente via muito mais, a gente via 99% lá dentro e 1% ali fora ainda, né? Só quando os espíritos cíficos apareceram que acabou essa folia, mas a gente tinha tal. Então, os anjos levavam, não é que levava, a gente era instruído a ir para aquele local. Porque os anjos não podiam empurrar a gente, né? Os anjos não têm corpo denso. Direcionado. Ele não podia pegar na mãozinha, não podia empurrar em nada. Então, eles sugeriam, eles direcionavam a gente. E nós, como tinha essa função criadora sexual, a gente ia, porque a gente ia fazer o quê? Uma reprodução sexual, era ato sexual de fato, certo? De fato, né? Onde nascia a criança, né? Então, quando a gente estava renascido como homem, a gente fazia parte da reprodução masculina, como mulher, reprodução feminina, certo? E as mulheres ficavam lá, enquanto mulher, até o filho nascer, protegido pelos anjos. E sem dor. E sem dor. Agora, por que era sem dor? Os anjos conseguiam fazer sem dor? Não. Não. Quem é que conseguia fazer sem dor? Porque nós vivíamos mais internamente do que... Nós tínhamos corpo de desejo, sentia dor. Se deixasse, sentia dor, logo sentia dor. Porque lembra? usava a força sexual dela. Não, você lembra que está no conceito. De maneira correta. Não, está no conceito. Os arcanjos retiravam o corpo de desejos. Para fazer, a hora que tiria o parto, ele suspendia o corpo de desejos, o parto era feito indolor. Por que indolor? Porque você tirava os centros sensoriais do corpo de desejos. Como o assento do corpo de desejo é o sistema nervoso, a hora que você suspendia o corpo de desejo, o sistema nervoso ficava inoperante. Como se fosse uma anestesia. Como se fosse anestesia, exatamente. Aliás, você lembrou bem, seria a melhor anestesia que tem. Você não dá efeito colateral nenhum. Exato. Entendeu? Tá Nós éramos conscientes quê? do nosso corpo? Não. Nessa época? Não. Ainda não. Olha que interessante. Olha que o ato sexual fazia com que a gente reduzia um irmão, uma irmã, que nós não tratávamos como filho, nem como filha. Olha que coisa interessante. Não tratávamos. Fantástico. Não existia filho e filha. Não existia. Certo? Não existia. Isso que é coisa importante. Por quê? A minha consciência estava interna. Então, aquele ser a quem eu estava cuidando era um ser humano, não era meu filho, minha filha, não existia esse tipo. Já posseu. Você só cuidava. E nessa época... Como hoje os animais fazem isso. Os animais não é assim. Chega uma certa hora, o animal expulsa o filhote do seu ninho, expulsa o filhote do seu aconchego e fala assim, daqui para frente você vai falar alô para cá. Toma o seu rumo. Parecido com O isso. leão daquela rugida. Muito parecido com isso. Não é assim? Por isso Lembra que tem na internet o passarinho empurrando, Sim. a mãe passarinho ou o pai passarinho empurrando o filhote para cair fora, sai fora e botar outro aqui. Sim. É assim, mais ou menos assim. Tá? É por isso que a gente usa muito análogo aos animais, né? E tinha quantas raças nessa época? Uma raça. A raça Isso daí é o segredão. Não tinha tanta Como era? divisões, né? E aí, fazendo uma recapitulação aqui do sistema de propagação, a forma de propagação da época lemúrica, dos lemurianos, era o ato sexual mesmo. Era sexual. Então, recapitulando a época lemúrica, uma recapitulação do período lunar. Esse gráfico eu achei sensacional. Isso faz sentido. Foi só você, não. Muita gente. Já vamos Isso começar aqui a cobrar. Ficou assim, de verdade, muito resumido. E aqui a gente tem praticamente o resumo de tudo que nós falamos há pouco. E mais um pouco, hein? Exato. E quando a gente ainda consegue
adicionar aqui um simples detalhe, fica mais claro para nós entendermos que a separação do sexo não aconteceu na época polar, não aconteceu na época hiperbórea, nem na Atlântica e nem na área. Aconteceu exatamente na época lemúrica. Então, achamos o quando e o onde. Período terrestre do globo D na quarta revolução. Quando? E o onde na época lemúrica, que é a recapitulação do período lunar, onde aconteceu a separação do sexo. Agora a pergunta é, como isso aconteceu? E por que aconteceu? Por que aconteceu? Como e por quê? Só uma pessoa fala, hein? Senão poder te cortar. Tudo começou Já vai. com a popularmente conhecida chamada queda. Na casa de Banana. Exatamente, a imagem aqui, eu literalmente quando a imagem fala mais que 1000 palavras. Quando em meados da época lemúrica se efetuou a separação do sexo na qual trabalharam Jeová e seus anjos, o ego começou a agir ligeiramente em seu corpo denso, criando órgão interno. Naquele tempo, o ser humano não tinha plena consciência de vigília, tal como possui hoje, mas com metade da força sexual construiu o cérebro para a expressão de pensamento. Estava mais desperto no mundo espiritual do que no físico. Éramos exatamente o inverso de hoje. E por tal motivo, as escolas iniciáticas atuavam no mundo físico, ensinando atributos para despertar nossa visão física, pois nós mal podíamos ver nosso corpo e éramos inconscientes do ato de propagação. A afirmação da Bíblia de que Jeová adormeceu o ser humano nesse ato está 100% correta. Não havia nem dor, como Carlos bem falou, que tirava o corpo de desejo. Não havia dor nem perturbação alguma relacionada ao parto. A sua obscura consciência do ambiente não o inteirava ao morrer da perda do corpo, nem ao renascer. Não entrava no outro corpo nem percebia. Morria, nascia e estava tudo bem. Os espíritos lucíferos eram uma parte da humanidade do período lunar, os atrasados da onda de vida dos anjos. Eram demasiado avançados para tomarem um corpo denso físico, não dava, mas necessitavam de um órgão interno para aquisição de conhecimento. Podiam trabalhar por meio de um cérebro físico, coisa fora do poder dos anjos ou de Jeová. Só que quando a gente fala de espírito lucífero também, é legal a gente contextualizar para que não fique algo fora do... para quem estiver ouvindo não faça uma salada de fruta. Quando vale antes uma explicação aqui muito breve do que é e do que são os espíritos lucíferos, conhecidos também como anjos lucíferos ou espíritos lucíferos ou Lúcifer. Todos esses termos, quando a gente falar sobre isso, eles são atrasados da onda de vida dos anjos do período lunar. Eles estavam muito além da grande massa daqueles que atualmente constituem a nossa humanidade mais avançada. Eles não progrediam tanto quanto os anjos, que eram a humanidade avançada da Lua, mas, no entanto, eram muito mais avançados do que a nossa humanidade atual. E por isso, foi impossível para eles entrarem em um corpo denso, como fizemos nós. Contudo, eles não podiam obter conhecimento sem um órgão interno, um cérebro físico. Eles estavam, por assim dizer, a meio caminho entre a humanidade, que tem o cérebro, e os anjos, que não precisam de nada. Em uma palavra, eles eram semideuses. Eles não podem progredir no mesmo passo com os outros anjos. E evoluem por meio da experiência adquirida pela humanidade terrena, que levou o ser humano à ação, infundindo-lhe a natureza egoísta e apaixonada. A única forma que encontram para se expressar e adquirir conhecimento foi utilizando o cérebro físico do ser humano, pois poderiam se fazer entender por um ser físico dotado de cérebro, o que os anjos não conseguiram fazer. Anteriormente, a humanidade infantil vivia inocente e despreocupada, estava sob a orientação dos anjos. Eles é que determinavam o momento em que o ato sexual, o ato criador, sagrado, devia ser feito. O resultado era um conjunto de corpos que duravam um longo tempo, sem saber o que era doença ou enfermidade.
Mas os lucíferos ensinaram os seres humanos que eles poderiam fazer sem a direção de anjos e cumprir o ato criador à vontade, no oba-oba. E aí a gratificar os sentidos. Isso é o que constitui o pecado original. A Bíblia nos diz que Jeová expulsou a humanidade, Adão e Eva, do jardim do Éden, e que essa começou a vagar pelo deserto do mundo físico, por meio da experiência de sofrimento, da morte e de outra adversidade que conhecemos hoje. Os lucíferos trouxeram aos seres humanos o conhecimento do bem e o do mal. Anteriormente só se conhecia o bem. Eles também nos permitiram exercer o nosso livre-arbítrio e desenvolver o nosso instinto criador. Todas essas coisas foram ditas ao ser humano com o único propósito de direcionar a sua consciência para fora, para a aquisição do conhecimento. Os lucíferos fizeram isso para aproveitar e adquirir o conhecimento à medida que o ser humano obtinha. E aí essa parte eu gosto demais. Que esses espíritos, eles entraram na coluna espinhal e no cérebro e falavam à mulher cuja imaginação tinha sido despertada pelas práticas da raça lemúrica. Tais práticas incluíam a mulher e assistir, e observar perigosas lutas e feitos dos seres humanos, dos homens que se exercitavam no desenvolvimento da vontade. A mulher se surpreendia ao ver essas coisas tão raras e tinha uma obscura consciência de que algo estranho acontecia. E aí tamanha a ideia também da curiosidade. Embora consciente dos espíritos que perdiam seus corpos, a imperfeição da percepção do mundo físico não lhe dava poder para revelar aos seus amigos que seus corpos físicos tinham sido destruídos. Não dava para avisar que o amigo tinha morrido, mas ficava aquela pulga atrás da orelha. E a consciência predominante era interna, pictória, e os espíritos lucíferos tinham entrado no cérebro da mulher por meio da medula espinhal serpentina. Por tal motivo, a mulher viu aquele espírito como uma serpente. Metaforicamente, dizemos que a serpente tentou Eva, mas na realidade acendeu-se a nossa coluna espinhal, que fisicamente é muito parecida com a serpente. Isso deu-se pela iniciação sexual, sem o auxílio das forças estelares, ou seja, a queda não veio da serpente nem da maçã, e sim do uso abusivo da força criadora para fins de gratificação, e não mais de propagação e reprodução. Consequentemente, o emprego ignorante da força geradora é o principal responsável pela dor, pela enfermidade e pela tristeza. E aí, quando você compara aqui as duas imagens, você vê que realmente é muito parecidas. Por isso que a história relata que Eva, representante da sensibilidade da época polar, diz que foi tentada pela serpente. E em uma linguagem eufemista, e tanto como infantilizada, diz que Adão e Eva comeram a maçã, sendo tentados pela serpente. Saiba que esse é apenas um papel simbólico dos espíritos lucíferos, pois eles influenciam a humanidade da época lemúrica, incentivando os seres humanos a desenvolver seu livre-arbítrio e a consciência individual. A serpente, nesse contexto, é um símbolo da tentação e do conhecimento. Conhecimento, abre aspas, uso da força criadora, que se leva à autoconsciência. A influência dos espíritos lucíferos encorajou os humanos a explorar a sexualidade e a reproduzir aspectos que são fundamentais para a experiência física e material. Ainda bem que era só na época lemúrica, né? Claro. E aí nós temos a vontade e imaginação. As duas qualidades distintas do ego, do sexo masculino e feminino, chama-se vontade e imaginação. Quando falamos de vontade, falamos do homem. E, segundo a terminologia Rosa Cruz, é o que governa os universos manifestos e é o único princípio do movimento abstrato eterno ou da essência animadora. É um dos atributos essenciais do espírito, pelo qual este determina a realidade ou os atos que deseja e cuja eleição efetua pela faculdade que lhe é inerente de livre arbítrio. Como as demais faculdades anímicas, a vontade se desenvolve como um exercício ou se atrofia. Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu achei assim sensacional. Sensacional. Porque
tudo aquilo que a gente almeja, que a gente deseja, tudo aquilo que tem para nós como seres humanos buscar, se nós não colocarmos em prática, ou seja, se não tentar, se não errar, se não continuar, aquela chama toda se apaga e a vontade vai embora. Eu achei isso aqui muito importante. Isso aqui também dá para fazer uma palestra inteira. O exercício, então, se você não exercitar a vontade, ela se atrofia pela inanição ou o abandono, que acontece quando você deixa de praticá-la. Que facilmente as erupções das anormalidades psíquicas, tais como sugestões, subjugação, obsessão e outras que respondem a um enfraquecimento do poder volitivo. E a imaginação é o poder do sexo feminino e é ligada às forças lunares. Isso explica a tendência imaginativa da mulher e da influência especial que a lua exerce sobre o organismo. E aqui achei essa imagem também que falou demais. Os espíritos lucíferos resolveram o problema, abriram os olhos. Abriu os olhos da mulher e ela, vendo, ajudou o homem a abrir o seu. Desta maneira, de forma real, se bem que obscura, começaram a conhecer, entre aspas, conhecer ou se perceber uns aos outros e também ao mundo físico. Fizeram-na ciente dos corpos e do seu e o do homem, e ensinaram-na como podiam conquistar a morte, criando novos corpos. Fizeram-se consciente da morte e da dor, aprendendo a diferenciar o ser humano interno da roupagem que usava e renovava cada vez que era preciso de um novo passo na evolução. A morte não poderia mais dominá-lo, porque como Jeová teria o poder de criar à vontade, o ser humano deixou de ser um autônomo e se converteu em um ser que podia pensar livremente à custa de sua imunidade à dor, à enfermidade e à morte. Interpretar o comer do fruto como um símbolo do ato gerador não é uma ideia absurda, como demonstra a declaração de Jeová, que não é um capricho, mas a declaração formal da consequência que adivinha do ato. Morreriam e a mulher teria filhos com dor e sofrimento. Jeová sabia que o ser humano agora, com a atenção fixada em sua roupagem física, no corpo físico, perceberia a morte, e que não tendo ainda sabedoria para refrear as paixões e regular a relação sexual pelas posições dos astros, o abuso da função produziria a dor do parto. Para comentadores da Bíblia, sempre tem sido um enigma relacionar o comer de uma fruta com o nascimento de uma criança. A solução é bem fácil. Quando se compreende que o comer da fruta simboliza o ato gerador, ato pelo qual o ser humano se converteu em algo semelhante a Deus, conheceu sua espécie e se capacita para gerar novos seres, e olha como a palavra conhecer se faz presente como sinônimo do ato gerador. Quando hoje Gabriel veio a Maria informar que ela daria a luz a Jesus, antes dela falar, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra, antes de concordar, ela fez uma indagação. E qual foi a indagação? Como vai acontecer isso se eu não conheço? Se eu não conheço, como vai acontecer isso se eu não conheço? Homem é um. E temos o fruto, né? Depois com Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore do conhecimento. E aí, do bem e do mal, conhecer e conhecimento ficam aí entrando como autogerador. Lembrando o seguinte, a única maneira que nós, seres humanos, temos hoje de conseguir ter plena consciência na região química do mundo físico é no ato sexual. Então, quando você fala assim, eu não conheço o fulano na região química, eu só conheço o fulano na região química durante o ato sexual. E mais do que durante o ato sexual, quando eu expilo a força sexual criadora que está dentro de mim, seja homem, seja mulher. É naqueles lapsos de segundos, que não demora mais do que isso, certo? É que eu conheço a pessoa. É a maneira
Eu tenho 100% de consciência da região química do mundo físico. Por isso que a gente chama de conhecer, entendeu? Então, eu não conheço aquela pessoa. Eu não conheço por quê. Na região química do mundo físico, eu não tenho a lucidez de conhecer 100% aquela forma física. Forma física. Não é a forma espiritual. Forma física. Então, eu conheço só a partir desse momento. Chama de orgasmo. Certo? Por isso que esse negócio de conhecer é isso. É a maneira como eu tenho a plena consciência em 100% da região química do mundo físico. Eu não tenho mais a consciência da região química do mundo físico a partir do momento que eu bati na dimaterialidade. Bati na dimaterialidade, eu tive. Agora eu não tenho mais. Então, para eu ter, eu tenho que me sacrificar. Como é que eu me sacrifico? Jogando fora a força sexual criatura. Que é uma besteira que eu faço. Entendeu? Por isso que hoje é um pecado não perdoado. Porque eu estou abusando da força criadora, que eu devia estar usando para outra coisa, inclusive para buscar a espiritualidade. Não perdoa? Não perdoar é um abuso da força O criadora? abuso sexual da força criadora não é pecado perdoável. Não é perdoável. É pecado que tem que se pagar e muitas vezes por doença consumptiva. Sofrimento e dor. Puxando seu corpo denso. Tem relação com o Espírito Santo, não é isso? Eu me lembro bem. Então, Puxa o... Não tem como você usar a doutrina pelos pecados. O abuso da força sexual criadora não tem como ser apagado o ato do semente do corpo denso. Você não consegue apagar. esse é o pecado, por isso que é o pecado original, né? O pecado que não É um esse pecado. tem que ser Chama de original, você fala que é espiado. abuso. Não é o uso, o abuso. O abuso é Carlos, diferente. nós estamos falando dos espíritos lucíferos, né? A gente tem uma formação toda de igreja católica e tudo mal, mas onde eu isso toda de uma maneira assim, como vou dizer, comparativa, etc e tal. Justamente me chama muita atenção porque eu estou estudando justamente os lucíferos. E realmente é verdade, eles não tinham consciência nenhuma do mundo material. E é tudo, as escolas iniciáticas, um esforço para que eles consigam, difícil para eles, conseguir sentir até o mundo físico. De repente, os espíritos lucíferos, a impressão que eu tenho acompanhando eles resolveram o problema, né? A queda foi assim, nós caímos direto no mundo físico. Não. É muito complicado isso. Primeiro, é muito fácil de colocar a culpa, como a gente faz nos outros. Então a gente coloca a culpa no Lúcio, Se no não fosse poder, eles, na aí, coisa ó. ruim, no enxofre, no caramba 4, certo? E sempre põe a culpa. É assim a vida nossa. A vida nossa é assim. Eu sou assim porque eu tive trauma de infância. Eu sou assim porque eu apanhei do meu pai. Tem que admitir que Eu sou olhou assim isso, porque cara. minha mãe me abandonou. Eu sou assim porque eu herdei do meu pai. Meu Essa feiura. Oi? Mapa astral. Eu sou assim por causa do meu mapa, eu sou assim por causa de Saturno, eu sou assim por causa de Marte. Então você nunca fala, eu sou assim porque eu sou assim, porque eu escolhi assim, porque eu sou responsável por isso, ponto. Entendeu? Então, os espíritos lucíferos ofereceram um caminho de atalho para conhecer a região química do mundo físico. Nem todos os seres humanos caíram nisso. Exato. Então, você poderia conhecer a região química do físico abusando da força sexual criadora, que é o caminho proposto, ou você poderia conhecer a região química do físico de outra maneira, como foi feito por vários irmãos e irmãos nossos. Entre eles, os irmãos maiores, com toda a certeza do mundo. Certo? Foi uma escolha, né, Carlos? Foi uma escolha. Sim. Nós outros, como somos espertos, né? Então a gente caiu, porque abusou. Só que o fato de ter abusado não significaria tanto se a gente não continuasse abusando, entendeu? Total. Até hoje a gente abusa. Tanto é que abusa tanto que a astúcia atlântica nos faz dizer que fazer amor é fazer sexo. Não tem nada a ver, amor não tem nada a ver com sexo. Totalmente. Amor não tem nada a ver com sexo. Nunca teve e nunca terá. Só na cabeça das pessoas que não conseguem entender isso. Então, os espíritos lucíferos oferecem... Os espíritos lucíferos faz o que hoje faz os astros. Tá? Você tem lá uma quadratura de Netuno com Sol. Certo? Então, quadratura com Sol. Você vai trabalhar com assuntos solares. Aí você usa o abuso de confiança, o engano, a fraude, a ilusão e a mediunidade. Ferrou. Porque você usou isso daí. Netuno ofereceu. Você usa se você quiser.
se fizermos uma analogia, eles abriram a porta. Só Eles isso. tiram a chave e Se você abriram. não quiser, hoje Entrou você quem fala assim, quiser. não quero usar o abuso de confiança, não vou usar a mediunidade, não vou abaixar espírito em mim, não quero saber de nada disso. Vou entendeu? dormir. Eu vou Vou colocar tratar assistindo o Solaris de outra maneira. Vou tratar, usando aqui o Marte no meu tempo, que está maravilhoso, então eu vou usar espírito consultivo, empreendedor, vou fazer em cima, tal. É opção minha. Como era que a opção lá? Sim. Sempre foi opção. Entendeu? Então, nós caímos por nós próprios. E a gente deve aos espíritos lucíferos, a oportunidade de ter uma tentação. Porque a gente caminha por tentação, gente. Nós caminhamos por tentação. Se tirar a tentação, a gente não caminha. É por isso que o Max Endel fala, o ser humano caminha muito mais rápido pelo sofrimento e dor do que pela alegria e felicidade. Ponto. Não acho isso. Se você não acha isso, senão já está ferrado, né? Entendeu? Porque, infelizmente, é assim. Então, a gente tem as tentações. E as tentações servem para a gente cair ou não cair. Sim. Caí. Não caí. Não caí. No final das contas, né, faz lá a prova dos 9, caí em 10 e não caí em 20, ou vice-versa. Acabou. Sim. É sempre assim. Entendeu? Então, os espíritos lucíferos são benfeitores. Tem até um capítulo no livro que tinha Rosa Cruz que fala assim, espíritos lucíferos, malfeitores ou benfeitores? Benfeitores, está claro que são benfeitores. Não dá pra dizer que as consequências foram culpa deles. Eles abriram as portas e tudo quem quis. Eu vejo assim, tem dois caminhos, né? Existia um plano divino nesse esquema de evolução para adquirir consciência no mundo físico. E os espíritos lucíferos ofereceram um caminho, um atalho. Isso. E aí eu pego uma humanidade inteira e ofereço isso, né? Que Adão é a humanidade da vontade. A vontade, Eva, imaginação. Eu ofereço para Eva por vontade e ocorreu a queda. Porque eu escolhi cair. Só que eu peguei uma humanidade, sei lá, 99, não sei quantos por cento caíram. E esse 001, então nós estamos falando que esse caminho, essa tentação, ela foi benéfica. Esse caminho de adquirir o conhecimento que fora do plano divino era benéfico. Estamos falando isso aqui. Eu não vejo dessa vez que oferecer a tentação é benéfico. Cair ou sublimar é outro assunto. Quem sublimou passou de fase. Quem não, vai ter que repetir de ano, vai ter que saber. Mas vai sair com aprendizado. Então, acho que quando eu entro que é benéfico é que a lição que eles nos ofereceram, talvez só podia ser oferecida por eles. Mas ninguém conseguiria, por exemplo, oferecer essa lição, esse aprendizado. Eu vejo dessa forma. Dentro do que... E ainda assim, se, por exemplo, tivesse só caído ali na época lemúrica e tivesse se lambuzado e tal, e depois levantado e falado assim, não, peraí, não é por aí, né? Não é por aí, vamos agora seguir em frente. Posso ter certeza absoluta que muitos de nós fizemos isso. Sim, muitos de nós fizeram, exato, muitos de nós aprenderam. Um grupo que talvez seja hoje 99,9%. Gente, não vamos ser puritano aqui não, tá? Na vida passada nossa, quem garante que nós aqui, e nossos irmãos estão lá também, quem garante que nós não éramos erótomos, ou prostitutas, ou prostitutos? Que a gente gastava o sexo 2, 3 vezes por dia durante toda a nossa vida. Quem garante isso? Ninguém. Quem garante? Olha, vê aí filmes antigos, você vê como é que os homens e as mulheres, muitos homens e as mulheres eram. Entendeu? Era gastar sexo assim direto, como, sabe, tipo assim, eu tenho que... como se fosse dormir, comer, etc e tal. Se hoje nós não somos assim, é porque nós já evoluímos em relação ao passado. Sim. Entendeu? Já evoluímos. Não quer dizer que nós somos santos, mas nós não somos mais aqueles gastadores inverterados de energia sexual predadora, como muitos irmãos nossos hoje é. Tenho certeza que todos nós aqui, todos nós lá, conhecem pelo menos um irmão, uma irmã que ainda é. Ou não. Sim. Certo? E ainda acha que isso é bom. Ainda acha que isso é a felicidade da vida. Exato. Entendeu? Então, tem que deixar bem claro isso. A força sexual criadora, ela é divina porque é a força do Espírito Santo. Se nós estamos numa escola chamada Fraternidade Rosa Cruz, nós entramos aqui para tentar trabalhar com ela. Certo? Existe todo um trabalho que tem que ser feito, e isso é pessoal. Você não pode também dizer assim, não, agora eu não quero mais, e dane-se o mundo, me chamo Raimundo. Não, você está dentro de um contexto. Esse contexto é trabalho por você. Não existe aquele negócio do tipo assim, apontar o dedo aqui e falar, você é assim. Não, cada tem um contexto. Mas sabe, tem o conhecimento de, entendeu? É isso que eu quero dizer, tem o conhecimento de, né? E o Max Endel fala bem claro isso, você está bem claro.
E não existe esse negócio de, agora eu vou ser celibatário, dane-se o mundo, não quero saber. Não é bem assim. Porque você pode pegar muito mais pelo desejo, que é pior, pelo desejo, do que pelo ato. São Paulo fala isso, né? Melhor casar do que ser abrasado. Falava justamente isso, entendeu? Então, deixa bem claro isso, porque toda vez que toca no assunto que for sexual, nossa, tem um negócio. E quando fala de filosofia, é por culpa deles, então é por eles. Agora achei. Porra, esses, não, sério, são culpados por estar na situação que eu estou? Não são culpados. O que a gente tem que enxergar é que nós mordemos a isca, a porta foi aberta, a decisão de entrar foi nossa. Então, estamos recuperando. Sim. Isso que é importante, estamos recuperando. Passamos a dor, sofrimento. Todos nós aqui, eu acho, sem exceção, nascemos sim com parto com dor, muitos inclusive, né, pior do que muitos outros, concorda? Mas nascemos, né, e como mulheres nós As que sofremos tiveram filhos, parto com dor, exato, então, ou seja, nós enfrentamos na pele, renascimento para renascimento, e nós estamos evoluindo. Se hoje a gente já não tem mais essa gana que tinha no passado, ufa, já é alguma coisa. E aí a gente vai embarcando. Exatamente. E para deixarmos mais tranquilo, nós comemos a do conhecimento. Poderia ter sido pior, poderíamos ter comido a água da vida. E aí o que aconteceria? Nós seríamos como um vampirão, não morre nunca. E aí aquele corpo não conseguia mais evoluir. Se o corpo não evolui, como que nós vamos evoluir em termos de alma e de espírito? Então, das árvores, do fruto a ser comido, o do conhecimento foi o melhor, poderia ser muito pior. E quando é que você come? Quando é que você hoje come fruto da árvore da vida? Essa é uma boa pergunta. Quando? Quando qualquer um de nós aqui, está autorizado a se lambuzar de frutos da árvore da vida. Autorizado. O que é comer fruto da árvore da vida? Quando a alcançar gente a imortalidade. Não, é imortalidade. Quando você desenvolve a imortalidade? No corpo físico? Imortalidade é tipo assim, eu não preciso mais. Não preciso mais renascer, não preciso mais saber se tá bom. Adepto. Entendeu? Então hoje, é também que bonito. Qualquer um de nós que caiu tem a competência e a capacidade de, além de sublimar essa queda, ainda alcançar a mortalidade atingindo o adeptado. De forma correta. 9 iniciações menores e pelo menos uma maior. Olha que beleza. E se você olhar a figura, nós somos muito próximos. 1, 2, 3 ou 4. São só 3 graus, fica rapidinho. Né? Entendeu? Mas é importante saber isso, entendeu? Apesar de só todos 9 iniciações menores e uma maior. Não tem problema. Sim, a gente pode alcançar isso. O Wagner alcançou 5 numa vida, que é Paulo, então, que é mais do que Paulo, que alcançou muito mais do que isso numa vida. Paulo chegou arrebentando lá em cima do adeptado. Na hora que entendeu o que estava acontecendo, ele acelerou. E não era adepto Paulo, tá? Paulo era irmão leigo porque Paulo teve que morrer por espada, você lembra disso? Era irmão leigo, só que o irmão leigo lá na iniciação, né? Morreu para adepto. E aqui, resumindo, como isso aconteceu, como aconteceu a separação do sexo com a queda e por que aconteceu, para nos tornarmos seres autônomos, desenvolver o livre-arbítrio e a consciência individual. Então, daqui para frente, nós vamos manter a polarização masculina, sim ou não? Não. E qual dos dois polos irão se atrofiar primeiro? O masculino. Exatamente. E depois o feminino. E assim seguiremos. Não ri porque você não sabe de que outro termo que nós havíamos falado era hermafrodita. Hermafrodita é a essência de todo espírito virginal, pois possui ambos os polos das forças divinas, que são vontade de imaginação. E que é utilizado pelo adepto. O adepto, ele já é esse ser único, criador total, porque ele cria seu corpo onde ele quiser. Na Igreja Católica é chamado dom da ambiguidade, entendeu? Você conseguir construir um corpo denso aonde você estiver, mantendo seu corpo denso aqui. Perfeito. A diferença disso é que o irmão maior, por exemplo, não precisa deixar um corpo denso e construir outro lado. Ele constrói um corpo denso e tira onde quiser. Exato. E hoje nós temos, por exemplo, a capacidade de exteriorizar de si outros sem a intervenção de qualquer outro parceiro, que é na parte hermafrodita. Nós temos aí esse peixe e, por exemplo, no caso aí as minhocas que conseguem fazer isso hoje. E as forças do Sol e da Lua, que a relação entre as forças do Sol, entre as forças da Lua e a mulher, e as forças do Sol com o homem.
A força do Sol e da Lua desempenham um papel fundamental no funcionamento do ser humano, particularmente na área sexual e no desenvolvimento espiritual. Essas forças são vistas como energia cósmica que atuam diretamente sobre os centros vitais do corpo, especialmente no plexo solar dos órgãos sexuais, sendo essencial para a evolução espiritual. A força solar está associada ao princípio masculino ativo, representa o espírito no corpo humano. Essa energia flui principalmente pelo canal espinhal direto. A força solar é etérica, dinâmica, relacionada ao fogo espiritual. A criação consciente no âmbito sexual ela está ligada à capacidade de projeção, fertilização, simbolizando a energia criativa e divina, que pode ser transformada através do controle e sublimação da energia sexual. E a lunar, por outro lado, representa o princípio feminino passivo, associado à alma e à natureza intuitiva e emocional do ser humano. Ela flui pelo canal espinhal esquerdo, a força lunar magnética receptiva relaciona o princípio da regeneração em termos sexuais. Essa força é absorvente, regeneradora, ligada à gestação e à nutrição espiritual das energias. E finalizamos a nossa reunião de número 198 dos estudos da Fraternidade Rosa Cruz. Falamos hoje sobre a terminologia sexo, que é a separação dos polos, hermafrodita, que é a vontade e imaginação, e forças do Sol e da Lua, que atuam sobre o homem a partir da vontade e a mulher a partir da imaginação. A bibliografia é o Conceito Rosa Cruz do Cosmos, site da Fraternidade Rosa Cruz, irmãos e irmãs do grupo da Fraternidade Rosa Cruz. E agora vamos para a Oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.